Podemos sentar por um instante. Meus irmãos e minhas irmãs caríssimos, hoje, na leitura primeira, vemos a intercessão de Abraão por um povo que conversa com Deus e pede clemência por Sodoma e Gomorra. Ali havia muitas pessoas injustas e também justos. Lá vivia seu sobrinho Ló, pessoa justa e obediente à lei, à Torá dos judeus. E este Abraão, que recebeu a semana passada em sua casa esses 3 visitantes, que prometeu que seria pai, já idoso, com idade avançada, tanto ele como sua esposa, seria pai de um filho. E ela, por sua vez, também ri na tenda por não acreditar que seria mãe com idade avançada. Mas no caminho, indo para Sodoma e Gomorra, vamos jovens, e Abraão fica com Deus e pergunta: de fato você vai destruir a cidade toda, com os justos e com os injustos, com os ímpios e com os bons? E começa a interceder: se lá tiver 50 justos, não irás poupar a cidade pelos 50 justos que tem naquele meio? E Deus responde: por amor aos 50, eu não acabarei com a cidade. E vai de forma decrescente e chega ao número de 10. Se me atrevo a falar mais uma vez, perdão, meu Senhor, nos fala Abraão. E se tiver apenas 10 justos? E Deus responde: por amor aos 10, eu não acabarei com a cidade. Meus irmãos e irmãs, hoje em dia acontece muito isso entre nós. Nós nos achamos muitas vezes melhores que os outros. Queremos ser melhor que o meu vizinho, que o meu pai, que a minha mãe, que meus irmãos. Mas somos todos iguais. Em pecado ou em graça, somos todos iguais. Deus ama a todos, seja bom ou seja mal, porque é filho de Deus. Deus pode voltar atrás com Sodoma, porque havia uma intercessão de Abraão para com aquele povo. Mas mesmo assim, Deus cumpre a sua promessa. Ele fala com esta palavra: eu vou olhar, eu vou descer para ver se de fato é verdade que chega aos meus ouvidos o clamor do povo. Nós pedimos tanto a Deus misericórdia, perdão, mas estamos sempre no mesmo erro, nas mesmas atitudes, nos nossos egoísmos, na nossa prepotência de escutar a palavra de Deus e não pôr em prática, de não rezar pelos demais, e sim pelos meus amigos, pela minha família. Não, temos que interceder por todos, pela humanidade inteira. Somos cristãos para experimentar o amor de Deus frente a toda e qualquer dificuldade que nos traz o universo, que nos traz o mundo. Que cristãos somos nós? Façamos como Abraão, conversemos com Deus, rezemos por Bauru, pelo Brasil, pelo mundo. Ou será que Bauru tem todos daqui são justos? Tem alguns que são mais ou menos regular, que estão procurando servir a Deus melhor, mas também tem os que não estão aí para nada, não querem ouvir este clamor, este pedido que Deus nos faz: amar a todos, e não apenas um pouquinho, amar a todos. Para assim podemos cantar como salmista: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Mas por que Deus nos escuta? Porque somos capazes de fazer um diálogo com Deus na oração, no amor e no testemunho que temos. Porque falar é muito fácil, anunciar a palavra é muito fácil. Difícil é praticar o que falamos. Difícil é pôr em prática o que anunciamos.
Como fala Frei Alfredo, pescar em aquário é fácil. Pescar no mar, em alto mar, que é difícil. Pessoas que não conhecem nada, mas nós somos responsáveis por isso. Interceder pelo mundo, rezar com Abraão, insistir com Abraão, mesmo que Deus se irrite conosco, que é difícil, mas insistir. Senhor, perdoa o teu povo. Não sabe o que faz, nem eu sei o que faço, mas tu és misericórdia, tu és amor. Perdoa o teu povo. Olha com olhar de misericórdia para a humanidade, para todos. E conclui no Evangelho dizendo: dessa parábola, este amigo que vai pedir um pão emprestado ao seu amigo, mas não atende, porque já está deitado. E nos fala Lucas, na insistência dessa pessoa, ele vai te atender. Deus não é diferente. Rezemos com confiança, confiemos. Hoje nos ensina o Pai Nosso, a oração belíssima, universal. Pai nosso que estás nos céus. Não é Pai meu, não é Pai de uma pessoa, é Pai da humanidade. E se é Pai do mundo, todos somos irmãos. E se somos irmãos, temos que respeitar a todos com igualdade. É difícil, mas não é impossível. É necessário um olhar de misericórdia para com os demais. É preciso olhar de misericórdia para com os que sofrem. É necessário olhar com misericórdia para a humanidade. Olhar o outro com o olhar de Jesus. Olhar o mundo como Deus olha, com misericórdia e com amor, e não com julgamentos. Somos doutores nisso. Olhar o outro com julgamentos, julgando o outro. E não é dever nosso, é dever de Deus. Somos criados, somos batizados para amar. Deus nos criou para o amor e não para condenar os demais. Deus nos enviou em missão para perdoar pecados e não para condenar o inferno. Não compete a nós, compete a Deus. Olhemos o mundo como Deus olha, com o olhar de Deus. Olhemos os pecadores como Deus nos olha, porque todos nós somos pecadores. Insistamos com Deus, peçamos a Deus misericórdia, para que Deus nos escute, nos ouça bondoso, porque termina hoje no Evangelho dizendo assim: se vocês que são pais e são maus, são maus, pessoas más, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é todo bondade, dará a vocês o Espírito Santo, se pedirem. Portanto, irmãos e irmãs, é preciso coragem para anunciar esse Deus. É preciso ousadia para anunciar esse Deus. É preciso sair de nossas acomodações, olhar o Evangelho, lido e pôr em prática. Não pôr em nossas gavetas, ou esquecer o que estamos hoje aqui na celebração, na Eucaristia, e esquecer. Viemos aqui porque Deus nos convidou para ouvir sua palavra, mas não só para ouvir a palavra de Deus, mas para pôr em prática também. Sejamos cristãos mais corajosos e mais audaciosos para anunciar essa palavra. Não olhemos os defeitos dos outros, mas olhemos o que o outro tem de bom. Pode ser pouca coisa, mas tem algo de bom para nos oferecer. Abraão pediu por uma cidade. Se houvesse 50 justos, se houvesse 45 justos, se houvesse 10 justos, em Baú, quantos justos existem? Em nossa comunidade paroquial, em nossa comunidade, quantos justos existem? É hora de pararmos e rezar a Deus, pedir clemência, pedir misericórdia, para que todos
sejam salvos e nenhum se esteja condenado. Peçamos a Deus isso, hoje e sempre, porque Deus está pronto para nos escutar. É preciso agora nos curvarmos perante Ele, ficar com o Senhor, como ficou Abraão, e pedir pelo povo, e rezar pelo povo. Deus nos escuta, mas é preciso falarmos com confiança e com fé, para que Deus realmente nos ouça bondoso e falemos como o salmista, que eu possa gritar ao Senhor e que Ele me escute. Para escutar é preciso uma intimidade com esse Deus. E como eu faço isso? Na oração, na caridade, no bem prestado aos demais que sofrem. Façamos o bem sem olhar a quem já nos falou de errado. Façamos caridade, intercedamos, rezemos, levemos o pão para os famintos. Isso é dever dos cristãos, é nosso dever. Decidimos porque Deus nos deu, então temos que partilhar com os demais, porque o Pai é de todos. O pão que esse jovem pediu emprestado, que ele se recusou, porque já estava dormindo, deitado, mas insistiu tanto, nos fala. Ele vai dar pela sua insistência em pedir. Deus também. Rezemos com confiança a Deus, que Deus vai nos escutar sempre que nós pedimos com confiança e misericórdia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Creio.